Aí, Fernando. Muito bem, Doc. Tamo junto aí. Juntos e de óculos. Opa. Que usamos há muito tempo, né? Eu tenho uma coleção, cada hora eu ponho um. Os senhores que assistem podcast 50 mais podem olhar que cada vez eu tô com Todos têm lente, todos têm grau. Todos têm grau e são multifocais. Multifocais. Eles também ficam escuros quando bate o sol? Não. Os meu meus é ficam. só... Os meus O ficam. meu é só... É caro isso. Não, será caro? que tem jeito de resolver? Será que tem jeito de parar de usar óculos? Muitas perguntas. Eu não sei, até tantas tem, respostas. né? Hoje a gente tem aqui A gente trouxe um especialista. um oftalmologista, claro. Né? Um oftalmo muito especial. Oculista ou oftalmologista? Fique à vontade. Doutor Emerson Castro. Doutor Emerson, Doc, desde muito tempo lá do Bem-Estar, doutor Emerson, assim, brilhante nas participações, né, doutor? Mas principalmente nas historinhas que a gente contava antes de começar os programas, né? Resenha. É igual jogador de futebol, resenha, né? A gente se diverte muito conversando com o Emerson, que é um grande oftalmologista e que deu o prazer de participar aqui do podcast. Tudo bem, Emerson? Beleza. Prazerzão. E você, quando eu recebi convite, falei, caramba, responsabilidade. Responsa. Fábio Etui, Fernando Rocha. Falei, mano do céu. Então aqui, 50 mais, óculos, é pano pra manga, né? Um dos sinais dos 50 mais, ou 40 e poucos mais, é olho, né? É a primeira percepção dos 50 mais, é visual. É quando o cara fala que o braço tá curto, exato, é isso? Você percebe, tem o cabelo branco, mas o sinal, cara, acordei e não tô enxergando de perto. O 50 mais é visual, né? Aliás, a visão, eu falo que, eu brinco com os outros colegas de outras especialidades, a oftalmologia é a especialidade mais importante que tem, porque 90% da comunicação com o mundo é visual, né? Então, quando falha o visual, complica, né? E o visual é para todo mundo, né? Você sabe que tem história, né? Medicina tem muita história, né? Eu operei um senhor lá no Hospital das Clínicas, catador morador de rua. Ele tinha catarata, ele estava cego dos dois olhos e, além de catarata, 20 de miopia. Eu operei esse senhor, e aí, dias depois, veio o pessoal da diretoria do HC e falou, não, tem uma carta pro senhor, e uma carta escrita com aquele, sabe, agradeço com S espelhado. O cara fez uma cartinha e que ele pôde voltar a viver porque a vida dele é muito visual, ele tem que fazer, ele parou a vida dele, né? Então, falta da visão faz muita falta, mas para aqueles trabalhadores braçais, ou então como no meu caso, que a gente vai para as áreas indígenas, aquele paciente que está numa região onde o chão é irregular, onde você depende da visão para conseguir comida, para construir alguma coisa, para fazer um artesanato, para sobreviver, é praticamente uma sentença de morte, não é? Exato. Então, é claro que a visão faria muita falta para um advogado, ou para um administrador, ou um vendedor, mas faz mais falta ainda para aquele trabalhador braçal, para aquela pessoa mais simples, que está num ambiente não apropriado e muito mais difícil. E não tem uma rede de apoio, esse cara. Claro, ele não tem. Então, é exatamente, aquilo é a salvação. Ele mandou uma cartinha lá, e os caras, não sei se você lembra, no HC tinha um jornalzinho, e publicaram essa cartinha dele. Muito, cara, que legal, gratificante. Né? Isso é o dia a dia, né? Então, a oftalmologia, a gente convive com isso, né? Algumas vezes a intervenção oftalmológica, ela é incrível, porque você tira um paciente que está na penumbra, que não está enxergando nada, e no dia seguinte, tirando o curativo, ele está enxergando perfeitamente, melhor do que antes, até porque você põe a lente intraocular. Fala um pouco disso pra gente. É muito legal, né? Então, assim, uma das coisas que acontecem com o passar dos anos é a catarata, né? Então, após, geralmente, 60 anos de idade, muita gente desenvolve catarata, né? O olho é como se fosse uma máquina fotográfica, então tem a córnea, que é a camada transparente do olho, e tem a lente dentro do olho, que é o cristalino. E essa lente é transparente e, com o passar dos anos, ela vai envelhecendo e ficando opaca, ficando turva. E o fundo do olho tem o nervo do olho e a retina, que seria o filme da máquina. Então, essa lente, com o passar dos anos, ela pode opacificar. Quando ela ficar opaca pouquinho, é uma catarata pequena. E é interessante que as pessoas acham que ter catarata é igual cirurgia de catarata. E não necessariamente. Se você tem uma catarata pequena, muitas vezes a catarata induz uma mudança do grau da pessoa, mas se você ajustou o grau, a catarata está pequena, você pode não operar a sua catarata. Tem alguma coisa física que dá para ver?
Excelente pergunta. É muito comum, existe um mito, né? Falou, putz, mas não tô vendo a catarata, e não dá para ver mesmo. A catarata, ela fica dentro do olho, no meio da menina do olho. Você só consegue perceber a catarata quando ela tá muito, muito avançada. Então, assim, a catarata se opera... eu falei, mas quando que eu preciso operar minha catarata? Quando ela começa, quando você ajustando o grau, e ela começa a atrapalhar a sua qualidade de vida. Então, vou dar um exemplo. Essa semana, toda semana isso, atendi um paciente, 80 e poucos anos, e ele falou assim, ó, eu vim operar minha catarata, tal, que... Eu falei, ó, o senhor tem catarata, aliás, com 60 anos quase todo mundo tem catarata, mas a catarata do senhor é pequena, nós ajustamos o grau, tá enxergando, se tá feliz, toca o barco, não mexe. Então, nem toda catarata precisa operar. Por outro lado, existe uma história, se a catarata começa a ficar muito dura, muito densa, ela começa a ficar difícil de operar também. Você começa, tecnicamente, a ter dificuldade de tirar a catarata. Então, tem um momento certo. Mas, repito, não precisa deixar uma catarata ficar gigante para operar, você não precisa ficar sofrendo. Mas cataratas pequenas, se você está feliz e não quiser mexer nisso, pode não mexer. Mas, por exemplo, a gente fala pro pessoal que tem mais de 50, né? Que nem eu. Eu uso óculos multifocal porque eu tenho dificuldade tanto visual de miopia, astigmatismo, quanto de presbiopia, que é aquela visão de ler de perto. Se eu operar catarata e eu botar a lente dentro do olho, essa lente ela vai ser multifocal também? Eu posso não precisar mais de nenhum óculos? Então, é excelente. Assim, tem vários... Tecnicamente, quando você tira a catarata, você tem grosseiramente 2 tipos de lente. Uma lente multifocal, que você põe dentro do olho, e que é uma tecnologia muito legal, e uma lente monofocal, que é a lente que corrige só ou para longe ou para perto. As duas situações, e essa é a arte de ser médico, né? As duas lentes, elas têm vantagens e têm desvantagens. Então, para você, por exemplo, qual que é a desvantagem de uma lente? A vantagem da multifocal é que você opera a catarata e fica livre de óculos em tese, ou diminui muito a dependência dos óculos. Mas tem uma desvantagem porque para você ter multifocalidade, você divide a luz. Então vai uma parte da luz para longe, para você enxergar de longe. 40% geralmente. E vai, sei lá, depende do tipo de lente, vai 40% da luz para perto. 40, mas 40, 80. E os 20%? Eu começo a precisar de mais luz para poder... Exato. À noite, esses dias eu operei um piloto de avião. O cara no cockpit, quem dirige à noite, muito à noite, essa lente, ela tem uns alinhos. Às vezes o paciente percebe halo. Se eu tenho um paciente que é muito detalhista, ele vai sem... Então, você vê como medicina é difícil. E cabe ao médico, junto com o paciente, perceber se ele tem esse perfil para essa lente ou não. Sim. E colocar uma de perto para um olho, uma de longe para o outro e deixar o cérebro resolver essa E fatura. depende também dessa conversa. Então depende, porque aí... Já viu isso? É, monovisão. Tem jeito? Na verdade, de certa forma, quando você põe lentes monofocais, você, de certa forma, você põe, geralmente faz o primeiro olho, tenta deixar o máximo melhor para longe. Cada médico faz de um jeito. Mas o segundo olho, mesmo, você às vezes tenta calcular para deixar um pouquinho míope para te dar uma meia distância melhor e não depender de óculos e numa lente monofocal. Porque olha só, doutor, tem uma situação, mesma situação do Doc Fábio Atuí aqui. Eu uso óculos para perto, mais para perto do que para longe, mas ele é bifocal. E também acontece do óculos ser também ficar escuro quando bate o sol. Porque quando é que você vai usar o óculos de sol? Outro dia eu estava conversando com um amigo, ele falou, puxa, fica muito caro. E de fato fica. Essa lente bifocal é caríssima. Tem comparações até com... É como se fosse carro, como se fosse uma Ferrari, um Fusca, um Opala, um Monza, mas tem a Ferrari das lentes. E custa muito caro. É melhor operar, então? Não, eu acho que não. O operar catarata, e essa pergunta é muito interessante, cirurgia de catarata é uma beleza, né? É o que a gente está comentando. Quando ela dá certo. Só que 3,5%, depende da estatística, pode dar algum tipo de complicação. Se eu complicar o meu dedo na cirurgia, corta o dedo e dá a fazer as coisas. Mas o olho, então assim, não é uma cirurgia tão isenta. A pessoa fala, é uma cirurgia simples. Não é simples.
Então, o que eu sempre digo, cirurgia, não só de catarata, como qualquer cirurgia, tem que valer a pena para fazer. Então, e existe uma linha hoje de, eu quero tirar minha catarata para tirar o grau. Isso pode se fazer, muita gente faz, mas o meu coração, no meu olho eu não faria, porque vou dar um exemplo, se eu opero miopia, ou eu quero tirar os óculos com uma cirurgia de miopia, a complicação é 0,000. Catarata, depende, vai de 1% a 3%, que não é tão pouco. Então essa massificação que tem hoje de todo mundo querer operar catarata, de ter fila, de ter mutirão, que põe um monte de gente, um atrás do outro, blá, 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 não é uma coisa muito segura, muito desejável. Eu acho assim, em termos de saúde pública, ter um mutirão eu acho bem legal, porque você dá oportunidade de uma pessoa que precisa, né? Mas eu acho que tudo é o equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio. Não é o mutirão que estava falando mal, mas a massificação, quer dizer, operar indiscriminadamente. Isso sim. Então eu acho que vale o equilíbrio. Eu acho que tudo pode, mas você vê hoje eu atendi um paciente, a minha especialidade é complicação. Um paciente que complicou com um cirurgião super bom. Super bom. Então pode acontecer, o cirurgião é ruim? Não. Mas ele entrou naquela estatísticazinha lá. Tirando a catarata, pode operar também só a miopia ou presbiopia? Eu que não enxergo de perto, posso operar só para isso? Quando você tira a catarata, você já consegue tirar uma boa parte do grau. Uma outra coisa importante, eu operei uma senhora faz uma semana, falou, Emerson, ficou bom pra caramba, a moça que trabalha em casa, ela tá com cirurgia marcada do SUS, eu vou marcar com você porque a lente que você põe... Falei, pera lá, a cirurgia dá certo, é a cirurgia. A lente do SUS é muito boa. Então, quem tá ouvindo aqui, putz, se eu não for operar com o Emerson, vai ser um desastre, porque ele põe a lente blaster. A lente blaster, para alguns casos, realmente faz muita diferença. E o SUS talvez não tenha isso. Mas o que eu quero dizer é que a grande maioria dos casos, se você operar com a lente do SUS, vai super bem também. Vai super bem também. E como é que a gente pode usar óculos escuros? Eu tenho que colocar uma lente nele também? Ou esse translúcido resolve? O óculos escuros, assim, o que é importante, óculos escuros, é você ter a proteção contra a raio ultravioleta do sol, que, assim como faz mal para a pele, pode fazer mal para o olho. Ou você faz um óculos escuros normal, mas você pode colocar essa lente que escurece, que essas lentes fotossensíveis ou fotocromáticas, que é muito legal. Muito legal. Eu não consigo. Eu adoro óculos escuros, aí eu compro, acho bacana, experimento, acho que fica bonito. Mas você não consegue usar o óculos escuro. Eu não consigo usar. Sobre isso que a gente está falando. Eu mandei fazer um com a meu grau e não consigo usar. Porque fica tudo escuro. É estranho, é esquisito. Você já usou um que fica escuro quando você sai no sol? Cara, eu nunca usei. É bom? É bom. É bom. Mas tudo bem, mas você acha o óculos escuro bom? Eu acho o óculos escuro já ruim, eu não consigo usar o escuro. Esse aí vai ser igual. Você fica com vontade de usar, então, o que você falou? Eu acho bonito, acho bacana e tal. Põe, quando era moleque, falava, não, aqui, era parece legal, né? Espelhado, Top Gun, não sei o quê. Aí comprava e não conseguia Gaúcho, usar. Né? Aquele óculos colorido. Não consegui usar. Você sabe que o óculos escuros, assim, além do conforto, a questão é a proteção ultravioleta. Agora, quem já usa óculos, já, de certa forma, está protegido. Porque muitas lentes, o próprio material já protege contra o raio ultravioleta e o antirreflexo também já protege. Então tá bem. Mas que é bom com aquela claridade, né? Delícia! Tem outra grande dúvida que muitas pessoas dizem, que começam a usar óculos e parece que a situação vai piorando, você não volta nunca mais. É algo que só avança. Isso é verdade ou é lenda? Medicina tem umas coisas muito interessantes. Tem coisa que a gente tirava sarro. Essa aqui é coisa que a sua avó falava. E a gente começa a ver que umas coisas que a avó falava... A cultura popular é muito poderosa. É muito poderosa. Então, assim, tem essa conversa com criança. Então, isso ainda não é um entendimento totalmente estabelecido. Fala assim, se eu tenho uma miopia, quanto mais miopia eu ponho na criança, a miopia pode aumentar. A gente fala, isso é uma bobagem. E, na realidade, hoje tem uns estudos que provavelmente as avós da gente mandaram fazer estudo, tô brincando. E tem um estudo que se a imagem depende da miopia.
Se a imagem... Você tem miopia, a imagem cai no fundo do olho. Se o grau estiver certinho, a imagem cai no fundo do olho na área central da visão, mas o grau certinho, o olho não é reto. Então tem imagem que cai atrás do olho. E essa imagem atrás do olho pode ser estímulo para o olho crescer e para a miopia aumentar. Mano do céu, a avó tava certa, cara. Então tem um monte de coisa. Então pode ser que ela estivesse... Cara, pior que minha avó faleceu, eu tirei sal da... E aquela história que minha mãe falava de menino, não lê no escuro que vai ficar pior, estragar a tua vista. Então, Lê no escuro estraga a vista, não? Ela não estraga, mas cansa, pode dar dor de cabeça. Cara, geralmente, quando vó fala... Hoje quando vó fala, e mãe também, mãe chega com o filho, ó, eu vi um negócio. Cara, eu falo pros residentes, se o pai falou, não dá muita bola. Mas se a mãe falou... se a mãe presta atenção, cara. Então... Acho que você está falando a respeito do retinoblastoma. Do retinoblastoma. Então, isso é uma coisa que eu acho que eu queria que você pudesse desse uma boa ênfase. Vamos chegar, mas só para finalizar, o perto, que é o grande falar, Emerson, comecei a usar óculos para perto, cara, só piora. Isso também é um pouco controverso. É óbvio, o óculos de perto, enquanto você puder esticar a necessidade dele, fala, ó, eu ainda tô dando uma esticadinha aqui, tô enxergando, o músculo do olho faz uma forcinha. Mas não precisa também. Esse dia cheguei, atendi um médico amigo meu, ele falou, putz, olha, eu tô esticando, o cara sofrendo, não lê mais. Então não precisa disso. Então... Não precisa, né? Porque você vai esticando aqui, ó. Você vai ficando difícil mesmo. Você já mudou o tamanho da letra do teu celular? Não, ainda não. Eu também não. Você já mudou o tamanho da letra do teu celular? Ainda não. A minha irmã, a letra do celular dela é assim, é uma palavra por tela. Ela, não sei se usa, ela não usa. Mas é umas letras desse tamanho. Mas, Doc, com óculos não precisa mudar a letra. Aí vai tranquilo. Né? Muda óculos por exemplo, que muda a lente incrível, porque eu geralmente começa com 40 anos para óculos para perto, e eu não sei por que tá acontecendo isso comigo, eu ainda consigo enxergar. Então, lógico, muito escuro. E o óculos de farmácia, que você vai lá e deixa eu ver qual que é essa. 1.5, e aí tem um óculos vermelhinho, tem um azul e branco. Quiosque de shopping. O óculos de farmácia... Quiosque de shopping é assim, bom. Vende na banca de revista. Não, mas tem quiosque, tem farmácia, tem banca de revista. Nos Estados Unidos isso é liberado, né? Eu sempre falo, isso é... Assim, o óculos para presbiopia poderia ser assim, né? Poderia, em tese poderia. A grande questão do óculos pronto, ele tem duas grandes críticas. A primeira grande crítica é que com 40 anos, a idade começa a dar pane no olho. Então, e o problema mais sério é glaucoma. Então, assim, a ida no oftalmologista, o grau, lógico que é importante, mas é uma oportunidade da pessoa, foi lá e, faz um mês, eu atendi uma moça que foi trocar óculos, foi fazer óculos, primeiro óculos, com 40 e poucos anos. Peguei um baita de um glaucoma nela. O glaucoma, que a gente pode falar também, é uma doença que você não sente. E aí, essa é a oportunidade de, além de ver os óculos, você pega as doenças perigosas. Consultar um oftalmologista a partir dos 40 anos, mesmo que você esteja enxergando bem, é importante. Exato, porque a doença perigosa do olho, geralmente é o que você não sente. Glaucoma, né? Os sintomas, esse risco todo. E isso que o Doc está dizendo, consulta com o oftalmologista é talvez uma das mais importantes da vida, porque a possibilidade que o oftalmo tem de ver por dentro um exame minimamente ou nada, zero invasivo, você está vendo ali os vasos, está vendo pressão sanguínea, você pode antecipar muitos problemas, né? Fernando, eu acho que ele fez medicina, né? Não. Ele fez 10 anos de bem-estar. Eu tô certo. E tive bons professores. Ele tem uma memória impressionante. Tive bons professores. É exatamente isso. Então, assim, a ida no oftalmo aos 40 anos, Deus, nada... Eu tinha um professor que falava, o olho acaba com 40. O olho foi feito para durar 40 anos. E aí, com 40 anos, você começa a não enxergar de perto. E nessa hora que começa a dar os problemas. O primeiro problema importante é o glaucoma, que é uma doença perigosa, porque você não sente glaucoma. O senhor tem glaucoma? Tenho. O que o senhor sente? Nada. No começo, né? Obviamente, a pessoa vai perdendo... É uma doença do nervo do olho e que a pessoa vai perdendo lentamente a visão. E aí, E é irreversível. Ah, tá bom. Não é igual catarata. A catarata me deixou cego. Tirou a catarata, putz, tá enxergando tudo. Glaucoma, não. Se ele andou bastante, não volta. Então, esse que é a ida no oftalmo nos 40 anos é o glaucoma, que é uma doença perigosa porque não sente, perigosa porque é comum. E o tratamento, gente, no começo, a imensa maioria é pingar colírio. Então, é um dos melhores custos-benefícios da medicina inteira. Você evita uma cegueira com colírio. Aos 50, já.
usando óculos, esse cuidado continua. Exato. Vai Quanto tempo é bom? Hein? Teoricamente, de ano em ano é tranquilo, mas quando fica mais velho, porque chega perto dos 80, tem estatística que quase 5, 10% das pessoas podem desenvolver glaucoma. O glaucoma, a gente chama glaucoma, só que o glaucoma do jovem, dessa pessoa que eu atendi com 50, é um glaucoma muito mais complicado, porque esse olho tem que aguentar muito tempo. O glaucoma que começou mais tarde é mais maneiro, mas também é glaucoma, e não dá pra... eu falo que não dá pra... O glaucoma não dá pra ignorar, né? O glaucoma, então, é o aumento da pressão do olho, judiando do nervo óptico. Basicamente isso. E é verdade que quem fuma maconha não tem glaucoma? Então, isso é uma pergunta que sempre O faz. olho vermelho da maconha é porque diminuiu a pressão no olho? É, É o que dizem. A então. vovó dizia. Então, mas... A minha avó que falava. Exato. Então, eu tenho um paciente que falou, doutor, eu tô fumando bastante pra não ter... Falei, cara, eu lamento de informar. Pra garantir que eu não vou ficar cego, eu tô fumando. Mas é só por isso. Né? É só por isso. Como é que é isso? É verdade ou é mentira? Mitos. Falei pra ele, lamentavelmente, lamento te informar, porque para você, porque o efeito da baixa da pressão do cannabis, ele é na hora que você fuma. Então o cara tem que fumar o dia inteiro. Mas tem cara fazendo prevenção. Exato, pode ser que eu... Mas nesses estudos de indicação de uso clínico do cannabis, o glaucoma sempre aparece, né, Sempre aparece, mas é mais para mito do que... Ele tem usos outros aí que não é do meu entendimento, mas parece muito mais útil. Porque falou, ou você fuma o dia inteiro o cannabis, ou você pinga o colírio 2 vezes ao dia. Você pega no SUS. É muita vontade de fumar cannabis. Tem que estar com muita vontade de ficar louco. Né? É interessante, né? E o negócio do fundo do olho, falar, então, mas como que eu pego o glaucoma? Mede a pressão, mas é um nervo que fica alterado. E é pelo nervo que a gente pega. E esse nervo eu vejo no fundo do olho. E o fundo do olho é uma oportunidade, que é outra oportunidade com 40 anos de idade, de você ver fundo do olho, e fundo do olho você vê, por exemplo, atendi um paciente lá. Eu olhei o fundo do olho, você vê ao vivo as artérias e as veias. A mesma artéria do olho é do rim e do coração. Por isso que o médico do diabetes fala, ó, seu João, o senhor vai lá no doutor, no oftalmologista, para ver o fundo do olho. O médico do coração não quer saber do olho, ele quer saber do resto, porque se o olho tá legal, o rim é a mesma veia, a mesma artéria, tá legal. É uma maneira de ver, né? Janelinha, janela do corpo, é o que o Fernando falou, exame barato. Putz, mas eu vou no médico do SUS. É só olhar. Hipertensão. E tem histórico genético de pressão de glaucoma? Tá ligado com hereditariedade? Tem sim. Quando o pai ou a mãe tem glaucoma, boa lembrança. Meu pai tinha pressão alta, eu não faço. Eu não fumo maconha, não faço. Alta... Não pigo o colírio. Mas seu pai tinha pressão alta e glaucoma? Pressão alta no olho. Pressão ocular. Pressão ocular alta. Vamos lá. Quando quem tem pai ou mãe com glaucoma, tem 10 vezes mais chance de ter glaucoma. Só que fala, então tá bom, meu pai não tem, não vou ter. Não, o glaucoma é muito comum, né? Então é importante pro glaucoma você ter a referência do nervo do olho, e aí com o nervo, porque para atrapalhar, tem gente que nasce com o nervo parecido com glaucoma. Aí confunde. Mas hoje tem muito recurso, hoje você consegue ver a célula do nervo. E aí você tem como comparar. Então você tendo... E essa ida aos 40 é legal, porque você tem o seu zero. Ó, meu zero é normal. Ah, então beleza. E daí, se mudar alguma coisa, você tem que... Eu gosto muito dessas campanhas que valorizam o trabalho do oftalmologista, e principalmente o exame de fundo de olho, como prevenção de doenças sérias, complicações cardíacas, renais, porque ali um oftalmo atento, ele pode ter um papel muito importante nisso, né? Mas nem sempre o oftalmo vai ter essa atenção, né? Nem sempre. Mas você sabe que hoje, com tecnologia... vocês vão ver nos próximos anos, isso vai melhorar muito. Inteligência artificial, né? Nós estamos levando, junto com o Instituto Suel, a Bujanra, nós estamos levando para o Xingu alguns exames portáteis. Isso, eu tenho um deles, é muito legal. Legais. Um que faz um sopro e mede a pressão. Isso. Então você faz assim, já sabe a pressão. Aí depois você liga no celular, faz a lâmpada de fenda, faz... Isso. Tipo assim, são gadgets, sei lá como fala isso,
São coisas muito sofisticadas que conseguem mandar para a internet, fazer um laudo Isso, que imediato. Tem uma E empresa... no futuro isso vai ganhar muito espaço. E vai dar acesso, porque ele vai lá, os índiozinhos dele lá do Xingu, ele manda lá, Emerson, ó, tirei a fotinho lá do fundo do olho. Cara, ó, tá vendo, ó, esses 100 índios indígenas que você atendeu, que são diabéticos, esses 100... Vamos cara, repetir exame em 5. 5 precisam Já ir saiu para mais barato. Manaus, porque esses 5 têm sangue no olho. Manda pro... E é isso que é legal. E é uma janelinha, então uma triagem, o olho tria muito. Você sabe que o meu doutorado eu fiz na cardiologia. O meu pós-doc eu estou estudando a apneia do sono e olho. Coisa louca. O olho como marcador de gravidade, É muito legal. Que interessante, muito né? doido, cara. E também coisas simples, né? Que são ligadas a questões mais importantes, como coçar o olho, ceratocone, ceratocone e a coceira no olho. Só de falar já deu vontade de coçar o olho. Aquela vontade gostosa de coçar. Cara, coçar o olho é um hábito que não é bom mesmo. O coçar o olho, o problema é o ceratocone. O que é ceratocone? Cerato é córnea, cone é cone, forma de pontudo. Tem uma associação gigante com coçar olho e desenvolvimento de ceratocone. Obviamente, geralmente em pessoas predispostas. E aí tem ceratocones mais graves que pode ir até para transplante de córnea. Então, o hábito de coçar deve ser evitado por conta do ceratocone, deve ser evitado porque você vai levar substância para o olho. E o olho, não sei se vocês viram, rodou um vídeo na internet que os caras fizeram uma ressonância de um cara coçando. Gente, quem olhar essa ressonância vai até quase você vê o nervo sendo... É uma agressão absurda. Do céu. E você acha que no paciente 50 a mais pode acontecer um aumento do lacrimejamento ou do extravasamento da lágrima, coisas desse tipo que aumentam a coceira? Tem uma coisa que aumenta muito a coceira, que pode dar em todas as idades, mas com o passar dos anos aumenta, é aquela blefarite, que é super comum, que é a dermatite seborreica nos cílios. Gente, você sabe que isso é um problema? No consultório, acho que de 10 pacientes que vão, 9 têm blefarite. A famosa caspa nos cílios. Caspa nos cílios, ou às vezes tem a sua caspa, às vezes é caspa associada ao aumento da oleosidade. A mulherada, gente, sofre muito. Eu tava vendo... Por causa dos produtos, assim? Eu tava vendo como que eu vi um podcast de vocês com a doutora Márcia, chiquérrima, que ela falou que o creme, ela parafraseou, acho que a Sandra Nenberg. O creme compensa. O creme compensa. Na oftalmologia, o creme não compensa, né? O creme... Porque a pessoa... E é engraçado, porque tirar a história da mulherada, ela acha que o creme faz parte... Eu falei, mas a senhora... Esses dias eu atendi uma senhora brilhando, eu falei, mas a senhora... E o olho ardendo, eu falei, mas não, mas não... Ela acha que é normal passar creme, é de Deus passar creme. Sim. E o negócio escorre no olho. Nesse calor... Mas eu passei longe, mas escorre, gente. Eu passei a noite antes de dormir o creme. Então a gente pode até colocar nessa conta o protetor solar, hein? Muito. Pela primeira vez estão falando mal do protetor solar. Eu tô falando... Finalmente. Eu vivi pra viver esse dia. Eu tô fazendo... Cílios postiços, aquela colinha no entope. Que é outro. Porque hoje tá muito comum, né? Cheio de mulherada com aquelas pestanas assim, bem... A Ju coloca um que passa assim, o povo sai ventando, cara. Chapéu voa, balança. Cara, e é engraçado, porque... E aí, o que acontece? A colinha, você cola, as pessoas põem a colinha lá, o problema da colinha cair no olho, que volta e meia dá um BO, que é o primeiro problema. O segundo, para quem já tem blefarite, que é essa caspinha aí, a pessoa não limpa, porque botei... Esse cílio custa. O meu cílio é de graça. O cílio custa. E aí não limpa e a blefarite aumenta. E quer pôr o cílio de quem tem pouco cílio, que é justamente que está com a blefarite. Exato. Que a blefarite cai os cílios e aí... Cíliozinho carequinha. E aquele cílio cansado. Deus, natureza, falou assim, ó... Cílio, você vai ter esse peso. Daí ela bota um negócio. Cara, cai o cílio, porque... Um caminhão. Um caminhão de terra, de brita. Ó, o cíliozinho. Mas segura essa onda aí, vai. Segura aí. Daí tira. Daí quando sai o cílio, já
Cara, é um ciclo ruim. Então, isso é interessante. A pessoa não limpa, piora. E tem um ácaro na nossa pele que chama Demodex. Se alguém tiver curiosidade, dá um Google. Cara, parece um alien esse Demodex. Dá pra ver na lâmpada de fenda? Tem que tirar e pôr no microscópio. É uma coisa horrorosa. Ele mexe? Pô, é um ácaro. E tá na nossa pele. E ele convive bem. Tem os seus aí. Só que Eu não tenho esse negócio. tá não. cheio. meu não, Fale na por pele. você. não. Fale por você, Na amigo. pele. E aí, quem tem essa blefarite, às vezes a blefarite no estresse piora, né? Dermatite seborreica. Imagina, ninguém tem E estresse. aí dá mais hoje em dia. tersol, né? Dá tersol, Quando dá meu pai blefarite. faleceu, eu tive uns 10 tersóis seguidos, assim. Na E pandemia, aquela todo mundo secreção? com E tersol. aquela secreçãozinha que volta e meia a gente acorda com aquela... Nem, às vezes é uma famosinha blefarite. remela. Ramela, É, remela. então, a blefarite exacerbada dá isso. Então, você vê tudo... E tem a ver com o corpo inflamado Você acorda com piora. aquele olho colado, tem que lavar para poder abrir? Eu né? já acordei. O que faz isso acontecer ou não? A própria blefarite é um dos maiores causadores disso. Às vezes, por exemplo, porque essa oleosidade, essa blefarite ou ameibomite, embaixo da pálpebra a gente tem gordura. E essa gordura, ela cai dentro do olho para lubrificar o olho. A lágrima tem água embaixo e gordura em cima para reter. Quando essa gordura fica mais concentrada, que é o caso da É blefarite... no nosso caso, que a Exato. gordura tá mais É a gordura mais concentrada. É olho gordo, inclusive. E aí essa gordura cai no olho e queima. Gordura é ácido graxo. E o olho queima e o olho responde com secreção. E o olho acorda assim. E nesse bojo de coisas equivocadas, é imprescindível a gente falar do colírio, né? Tem gente que acha que colírio é drops, doutor. Drops. O que você tem aí? É bala? Não, é drops. Dá um pouquinho. colírio, quer? Não, um pouquinho, quer? Oferece pro amigo. É. E é isso. O colírio é bom. Por exemplo, o colírio... A pessoa acha que colírio não é remédio. Colírio é remédio. Então fala, eu quero pingar o colírio para essa blefaritezinha. Colírio de lágrima artificial. Ok, pode usar. O que eu melhoro para esse Demodex? Você pode ter um shampoozinho específico que chama melaleuca, que é legal, você tira esse... Então, assim, coisas... Agora, a pessoa acha que muitas vezes usa, por exemplo, colírio de corticoide dá glaucoma, colírio de corticoide dá catarata. E se vende, inclusive, sem receita. Eu acho que mais perigoso vender colírio de corticoide é colírio de antibiótico. Sim. Então, realmente, colírio... Mas aquele azulzinho e o verdinho, os famosos colírios, eles também não são de uso contínuo, assim, né, doutor? Porque os colírios de lágrima artificial dá para usar tranquilo. Esse realmente não tem grandes problemas. Mas o próprio colírio, esses que deixam branco o olho, ele tem remédio. E que, obviamente, numa quantidade, ele tem vasoconstritor. E que, para algumas pessoas, tem até descrito arritmia com esses pacientes. Mas então, durante muitos anos, meu olho vivia vermelho. Eu vivia sempre com um colírio no bolso. Um não, 2, 3, 4, 5. Qualquer bolso meu tinha 2 colírios. E o olho sempre vermelho. Até que um dia, eu parei de usar os colírios. O que aconteceu? Olhos brancos para sempre. É isso, porque ele tem um efeito rebote. É igual no nariz, que o pessoal usa vasoconstritor. Então, você fica usando colírio, ele precisa. Você acalma, trata o que tem que tratar, às vezes é blefarite, passa lá o shampoozinho e... Esses de corticoide, eles são vendidos sem receita também? São. E esse é o perigoso. uso do corticoide é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Em qualquer pomada, qualquer coisa. Mas no olho, usou... ainda, né? Olha, HC tem história... Eu coordenei 5 anos no pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Eu não esqueço, coisa que você grava de uma maneira que eu não gosto de lembrar. Uma mãe levou uma criança que nasceu com o canal da lágrima entupido e ela pegou o colírio da avó lá e pingou. E o corticoide é uma beleza, porque ele limpa. A criança melhorou na hora. Catarata nos 2 olhos da criança. Catarata nos 2 olhos de uma criança de 1 ano e meio de idade. O corticoide produziu isso? Catarata. E aumentou a pressão do olho da criança. Então, você vê, é uma tragédia um negócio desse. Mas, óbvio, não é um uso de mas o meu médico mandou usar 20... Tudo bem, 20 dias controladinho. Usar 2 anos, né? Usar muito tempo. Emerson, você estava falando de criança, você falou que tem que confiar mais na mãe que no pai. Quando bate uma foto que o olhinho da criança aparece vermelhinho assim na foto, como é que é essa história? Ou branquinho, ou vermelhinho, como o reflexo vermelho é o que é o normal, né? Então, o olho... ele tem várias lentes e ele fica vermelho porque a retina é vermelha e isso é bom. Quando você está dirigindo à noite, lá tem... quando você tem o cachorro lá, o gato, por exemplo, já a retina dele tem outra cor. Quando
a foto tem a retina da cor do gato, que é branco, Hoje não tem mais a foto com flash, né? Porque a gente revelava, a foto saiu o olhinho vermelho, todo mundo de olho vermelho, né? Porque a pupila tem que estar bem aberta, porque tá escuro, vem o flash e pega a pupila aberta. Então, mas- Aí consegue enxergar lá no Mas fundo do olho. hoje aparece ainda esse tipo de foto? aparece. Só que, assim, eu acho que só tem que tomar cuidado, porque às vezes o olho sai, e aí a cor fica branca e a pessoa acha que tá com Não, tudo bem, retinoblação. mas é melhor mais do que menos, não é? É muito melhor mais que Tá menos. na dúvida, tem que passar Tem no que oftalmo. olhar, tem que olhar. É. Então tem critério para passar, mas assim, e essa campanha que o Thiago Leifert fez foi muito legal, que chama atenção para uma coisa que é rara, graças a Deus é rara, mas se viu o reflexo, tem que ver, gente. Reflexo branco tem que ver. É. Né? Nos anos 70, eu perdi um irmão, jovem, criança, mais novo que eu tinha 10 anos, ele tinha 8, com retinoblastoma. É mesmo? Infelizmente, isso não existia ainda, essa divulgação. E olha que naquela época a gente tinha muitas fotos. Era com aquele flash quadradinho, assim, colocava do lado da Queimava, máquina né? e queimava, né? Ali dava para diagnosticar, mas a gente não sabia. E até mesmo depois deu uma metástase, ele acabou tendo um caroço na perna, ele acabou sendo operado por um ortopedista. O retinoblastoma foi ser descoberto muito tempo depois, já num estágio muito avançado. Mas hoje tem. Então, por isso que eu falo, se você pega num momento oportuno, tem muito É importante recurso. as pessoas ouvirem, estarem conscientizadas. Aí nós temos aí 50 a mais, nós temos. Dificilmente vamos ter filho pequenininho Não, mas agora, temos pode avós. ter, mas somos avós. É. Tios. E é importante a gente saber disso. Eu acho que, até, como eu estava dizendo, a situação sofrida que o Thiago e a mulher dele passaram, de Diana, alguma maneira, tá ajudando outras pessoas a não passar por isso E- também, o que é muito bonito, né? E, sem dúvida, e vou dizer mais, e para os 50 a mais que tem filho pequeno ou que tem neto, eu brinco no consultório e falo assim, ó, se você tiver um voucher, eu tenho um voucher de um exame na vida, faz com 3 para 4 anos de idade. Eu falo, não, se eu precisar de um exame na vida, por quê? O medo além dessas coisas, mas o que é importante, hoje, por exemplo, eu atendi uma moça, hoje aconteceu exatamente isso, uma moça com 30 e poucos anos, que nasceu com um olho super bom e outro olho super ruim. Então ela nasceu com 0 grau aqui e 10 graus do lado. Só que ninguém viu O esse cérebro- olho, o cérebro anula esse olho. Se tivesse feito o tampão até 7 anos de idade, esse olho teria os mesmos 10 graus, mas teria 100% de visão. Isto é super comum? Não, não é super comum, mas não é tão incomum. Sabe que antigamente eu via mais as crianças com um tampãozinho de papel. Hoje em dia é difícil de ver, né? Mas tem ainda bastante. Tem Lembra que coloridinho. tinha a molecada, assim, não tinha um Meu moleque com filho, um Rafa, tampãozinho de usou. papel e tal. Tem sim, é. Isso salva o olho da criança. Porque quando o olho entorta, aí o pai percebe. E não consegue mais consertar depois. Passou dos 7, não dá mais, gente. Não dá mais. 7, 8, até. Mas a idade, então, por isso que eu falo. Então é obrigatório um exame oftalmológico entre Tem- 3 e 4 anos de idade? é isso? Tem vários critérios. A sociedade, o ideal seria o teste do olhinho que se faz muito em vários estados do Brasil. Acho que teria que ser feito em todos. Que ao nascimento o pediatra já faz o reflexo. Com 1 ano de idade seria importante. O pediatra vai acompanhando, mas que fica entre nós, que ninguém nos ouça. 3 para 4. Você conseguir para uma população grande, você conseguir um exame direitinho com 3 para 4 de idade, gente, já resolve um monte de coisa. Muito bacana. E a gente estava conversando sobre doenças também que são achados de exames oftalmológicos. A gente conversou rapidamente sobre sífilis também. Essas doenças Sífilis voltou com tudo, né? voltando, essas doenças antigas, gonorreia também. Sim. Gonorreia resistente aos antibióticos mais comuns. Agora, E a sífilis voltando com tudo. qual a relação de sífilis com problemas oculares? Então, gente, a sífilis é impressionante, né? Fábio deve Eu vejo ver bastante. né? Sífilis, ela pode dar... A sífilis pode dar tudo no corpo inteiro, inclusive o olho tem várias partes, né? E ela pode pegar várias partes do olho. Mas ela dá uma situação que chama uveíte, que é uma inflamação. Então, nos dias de hoje, se o paciente vier com uveíte, pode ser... Qualquer pessoa tem que se investigar. A sífilis tem que ser... E às vezes o paciente fica até meio sem graça. Pô, mas você vai pedir... Não, isso é o protocolo. Uveíte, como é que ela se manifesta? O uveíte
às vezes manifesta muito intenso, com vermelhidão do olho e com embaçamento, mas às vezes não tem muito sintoma. Então, e a grande questão é, se o paciente... Eu atendi faz pouco tempo, um colega pediu para dar uma olhada, o paciente, nos 2 olhos com a Salvate, veio sífilis. Quando a sífilis está no fundo do olho, é neurosífilis. É uma sífilis terciária, já é avançada. Porque, assim, no começo do século XX, no meio do século XX, como tinha uma epidemia, tinham vários lugares onde tinha, na própria Faculdade de Medicina, tinha a Liga da Sífilis, tinham vários lugares onde se fazia diagnóstico precoce, tratamento, com penicilina. Não é um tratamento tão complicado assim, na verdade, mas o que aconteceu é que diminuiu muito, com a epidemia da AIDS, com os cuidados com o uso de preservativo, diminuiu mais ainda, praticamente, e sumiu. E agora, com esse liberalismo sexual, que eu não estou falando contra isso, mas de alguma maneira a doença está voltando. E a gonorreia vai voltando, e clamídia e outras doenças sexualmente transmissíveis estão voltando. No olho, na região anal, na região proctológica e também urológica, ginecológica. Quer dizer, e pode fazer um estrago grande, né? Porque a terciária, o negócio já... Então o pessoal acha que... Então acho que tem que ter o cuidado, você vê... Mas hoje no check-up já está se fazendo sorologia, o já exame de tá sangue, né? O já está sendo feito o exame de sangue em muitos lugares. Já está fazendo parte dos exames gerais. Né? O olho do diabético. Que é outro negócio, né? Você sabe que o ambulatório de retina lá do Hospital das Clínicas, impressionante, a gente via 90% é diabético. O diabetes é uma doença que tem que ter um entendimento, né? Que ela pode ter consequências. O diabetes, por exemplo, é o maior fator de risco para o paciente. Porque, vamos lá, o que o diabetes faz no corpo? Ele é uma doença que altera os vasos sanguíneos, certo? O olho, no fundo, está cheio de vaso sanguíneo. E aí esse vaso sanguíneo que ele faz vazar e sangra o fundo do olho. Então, com 20 anos de diabetes, se você tiver o diabetes tipo 1 e tipo 2, você tem a partir dos 20 anos de diabetes, mesmo com certo controle, você tem muita chance de desenvolver retinopatia diabética. Então, o maior fator de risco para aparecer diabetes é o tempo de diabetes. O que a gente recomenda, com 5 anos de diabetes, de diagnóstico de diabetes no diabético tipo 1, você precisa fazer um fundo do olho. E ao diagnóstico do diabetes tipo 2, você tem que fazer o fundo do olho. Por quê? Às vezes o paciente tem diabetes porque há muito tempo e não sente. E o fundo do olho é um grande termômetro do que está acontecendo. Exemplo, eu gosto de contar sempre exemplo. Estava de plantão no HC, chega um senhor oriental com um monte de segurança. E ele não falava português e ele foi lá que embaçou o olho dele. Eu fui examinar, ele veio com segurança. Ele ligou para o médico dele do Japão e falou: procure a Universidade de São Paulo. Baixou no HCzão lá. E o residente estava olhando. E aí o fundo do olho dele, cheio de sangramento, o olho sangrou. Falei: o senhor é diabético? Não sou diabético. Não, o senhor tem, isso aqui é fundo. Daí colher a glicemia dele na hora 400. Diagnosticamos pelo fundo do olho. Então tem gente, e não é incomum isso, ao diagnóstico já tem a doença está andando muito. E não é à toa que metade das pessoas que têm diabetes no Brasil não sabem? Não sabem. Então o fundo do olho, primeiro, ele é uma maneira, se o paciente já está andando, você diagnostica, mas é um termômetro. Falou, ó, o Joãozinho, ele tem diabetes, o fundo do olho dele não tem nada. Tá bom, esse cara deve ter um diagnóstico mais cedo, tal. Não, o negócio já está andando, tem que ficar mais atento nesse paciente. Então, o fundo do olho, ele dá é uma informação para o clínico geral. Mais uma também questão, degeneração macular. Eu acho particularmente o nome quase poético, degeneração macular. Mas não é nada agradável, né? Você não acha bonito? Eu acho bonito. Eu acho o nome mácula bonito, porque mácula é uma mancha. E quando você faz o fundo do olho, você vê uma mancha. E essa é a mácula. Que é a área nobre da visão. Que é o lugar onde todos os nervos convergem e por onde saem os nervos. Então é o lugar onde, na verdade, você não enxerga na mácula. É o caminho de saída dos fios. É onde tudo acontece. E quem tem vai enxergar um pontinho, né? Fica com aquele pontinho em tudo, né? Tem 2 formas de degeneração da mácula. Isso é uma doença da mácula, que é o centro da retina. A retina é a parte mais... O olho é uma máquina fotográfica, a mácula
é o centro da retina onde a pessoa enxerga. É o foco é o foco da foto. É o foco da foto. E com o passar dos anos, passou dos 70 anos, ou passou dos 60, já tem chance de acontecer isso. Fator de risco para isso acontecer: idade, mas isso é coisa, degeneração macular relacionada à idade, é o nome da doença. Cigarrinho, o cigarro. E é engraçado, tem fator de risco em medicina que a gente vê, olha, bebida é fator de risco para tal doença. Eu não vejo tanto, mas o cigarro com degeneração da mácula é impressionante. Você pergunta, fumou, todo mundo fuma. Então o cigarro é um problemão para esse negócio da mácula. Então, idade, cigarro, exposição ao sol, por isso que usar óculos de sol é importante, e tem um fator hereditário genético importante. Tem outros fatores, até inflamação no corpo, tudo, mas os fatores principais são esses. Tem duas formas de degeneração. Tem uma forma seca, que é uma forma que não existe um tratamento, surgiu agora alguma coisinha, mas que ainda nem é aprovado no Brasil, mas que ainda não funciona tão bem, que a degeneração seca é mais lenta, geralmente, a pessoa vai perdendo lentamente a visão. E a degeneração úmida, que tá tudo bem hoje, e sangra e embaça pra caramba a visão. E essa tem um tratamento que foi uma revolução na medicina, que é o Aflibercept, tem o Avastin, são várias drogas. Hoje tem novas formas, outros tipos de droga que funcionam de maneira diferente, mas que foi uma revolução. E são feitas injeções dentro do olho. Alguns pacientes respondem... Agora o cara deu uma arrepiada em mim, que você não bota... é simples, é um negócio simples. Isso é feito só uma injeção dentro do olho. Super tranquilo. Mas é engraçado. Deus do céu, né? Mas o paciente não percebe. Porque primeiro que você anestesia, mas é uma luz assim... E por incrível que pareça, o local onde faz a injeção, se você botar a mão agora no seu branco do olho, não façam isso em casa, mas não é muito dolorido nesse lugar. A córnea dói. Mas é um... legal, né? Super legal. Super tranquilo. Mas não se preocupa que o cara nem percebe. É no branco do olho. É normal. Dona Maria é super tranquilo. É uma acupunturazinha. E se avisa? Se avisa que é uma injeção? Gente, é muito legal. Olha, eu vou... muito legal que filha da puta. Porque é muito legal mexer com gente. Eu vou contar uma história que aconteceu. Quando você faz a aplicação, dá para fazer dormindo. Se você quiser fazer dormindo, faz dormindo. Mas é interessante... Dá uma aberturinha assim? De levinho. Não, o paciente toma a sedação e dorme. Se quiser fazer, dá pra fazer assim. Mas na maioria das vezes, o paciente não vê a agulha e você sente pressões. Tá tudo embaçado, sangrou o olho do cara. O cara mas não você tá vai falando. nada. O cara não viu nada. Mas também, porra, senão não precisava tomar injeção. Você vai falando e o paciente vai entendendo. Você sabe que esses dias eu fui fazer um paciente super simples. Um médico falou assim: Emerson, você pode fazer pro meu paciente? Ele veio do interior, da roça, e ele é surdo. Eu falei, cara, como que eu vou orientar esse paciente? Agora vê o que é confiança. Ele deitou lá, o senhorzinho, abriu o olho, eu fui fazer, e aí ele terminou e falou, rapaz, não senti nada, né? Ele não ouviu nada. Então você vê o que é o paciente. Então pega aquele paciente sofisticado, que você precisa... A gente que quer saber onde... Ele não quer saber, ele confia no doutor. E fez, e ó... Matou no peito. A gente tem que aprender com essas pessoas, com pessoas simples. É legal que nem uma injeção no olho. Basicamente. Olha só, a gente sempre fala, né, quando a gente conversa, sobre essa questão da vista cansada. Eu sempre tenho essa dúvida. Vista cansada de quê? Se a gente tá com o olho para olhar. O olho, a função dele é olhar, cansa de quê? Tem que olhar. Mas cansa sim. E você tem uma dica ótima, né, no estilo americano, né, pra gente descansar. Porque hoje em dia é o dia inteiro tela. Desde criança, e que tem uma associação, tem estudos mostrando uma associação importante entre excesso de tela e aumento de miopia em criança, porque a criança... E mais do que isso, e aí para as crianças, a atividade ao ar livre parece que tão importante quanto o mal que o excesso de tela faz para o olho da criança é a falta de atividade ao ar livre. Criança tem que ter 2 horas de ar livre por dia para os olhos. Obviamente, isso vai interferir na cabeça da criança, no corpo, em tudo. Mas o olho, parece que se você tiver mais do que 2 horas de atividade ao ar livre, você tem menos chance de desenvolver miopia. E o adulto, que fica
o dia inteiro na tela, além da vista cansada dos óculos, que cansam, o olho cansa, gente. É igual você falar, Emerson, eu corro 20 quilômetros por dia. Vai dar dor, você tem que se preparar. O olho, todo mundo acha que fica o dia inteiro no computador e o olho é obrigado a aguentar esse desaforo. Não é. Ele não aguenta. Então eu sempre falo, regra ridícula e simples de fazer. Regra do 30-30-30. 30-30-30, que o americano fala. 30 minutos de tela, 30 segundinhos de pausa, olhando para longe, para 30 metros de distância. Então, a cada meia hora de tela, para um pouquinho os 30 segundinhos e olha para longe. Passou de 2 horas de tela, levanta, vai tomar aquele cafezinho, olha para longe, porque o olho para descansar, ele tem que olhar para longe. Então, quando eu tô olhando para perto, na tela ou lendo, o zoom tá fazendo força. Como que eu relaxo o olho? Olhando para longe, o músculo relaxa. Como que eu relaxo o meu músculo aqui, ó? Eu alongo. Como que alonga o olho? Olhando para longe. Então você tira do foco. Faz todo sentido. Alonga o olho. E hoje, o mundo, a cidade grande, não tem horizonte. Não tem longe. Se você vai olhar aqui para longe, você vai, o máximo que vai olhar é 3 metros. Fizeram um estudo com chineses da mesma origem. Na China, a criançada fica na tela o dia inteiro e estuda pra caramba. E os mesmos chineses da mesma origem na Austrália, que vivem no mato, o chinesinho da China, míope. O moleque, o mesmo irmão dele lá na Austrália, não desenvolveu miopia. Interessante. Porque tem Legal, ar né? livre. Muito doido. Claro, é natureza. Gente, é isso, é seguir a natureza. O meu xará, Ralph Waldo Emerson, o naturalista, siga a natureza. Então, no fim, olha só, nós começamos o nosso papo falando da avó. Cara, nós voltamos na avó. Pra isso. Vai brincar. O meu avô, português, Zé Correia, quando as crianças estavam dentro de casa atazanando, vai brincar lá na linha do trem. tipo, vai num lugar bem seguro. Morram, na, né? na linha do trem. vai lá brincando na linha do trem. É muito bom. Tem mais uma questão também muito da questão, né, de dúvidas, né? Quando a pálpebra fica com aquela tremedeira, do nada. Super comum. Acho que quase todo médico já teve isso, que médico dorme, dá plantão, né? Chama mioquimia isso, na maioria das vezes. É um tremor involuntário que quase todo mundo tem ligado. Que ninguém percebe, só você que dá uma raiva. Dá uma raiva. Também Olha aqui, olha aqui. Tá vendo? Ó, o médico já teve, ó. O cara não dorme, né? Dá plantão. Tá mexendo. E aí treme e geralmente é ligado a estresse, a falta de sono. Então isso daí é super comum nos dias de hoje, porque eu lembro, eu era residente lá nas clínicas, chegou uma moça lá, nervosa, ela trabalhava num banco ali dentro do HC, e ela, não, eu tô muito nervosa, porque... Daí, e não passava o negócio dela, daí dava umas coisas lá, eu falei, vou te dar um placebo, eu falava pra ela, daí ela voltou, ela falou, tô vindo aqui só pra te avisar, minha chefe foi mandada embora, e eu melhorei. No dia seguinte parou o tremor. Aquela desgraçada foi mandada embora. Tem muita relação, então, com o estresse. Meu, o estresse. Fica, então, um sinal do corpo. O estresse. E as moscas volantes? Então, esse é... Então, tem relação também? a mosca volante... Vamos lá. A mosca volante, quase todo mundo tem mosca... Com o passar dos Mosca anos... volante é aquelas bolinhas que ficam passando de frente para trás, de trás para frente. Elas são legais, eu gosto das moscas. Elas querem dizer alguma coisa? Então, todo mundo, dentro do olho tem uma geleia que chama humor vítreo. E ela tem umas celulinhas que ficam passando. Eu lembro das minhas moscas desde criança. Olha, então todo mundo tem. Só que tem gente que não presta muita atenção. A mosca volante, que é perigosa, é aquela... E isso é super importante. É aquela que você, de uma hora para outra... Você conhece as suas mosquinhas e fala, Emerson, apareceu uns negócios aqui. Um moscão. Tem um besouro. Tem que correr. Tem que correr. Pode ser o quê? Pode ser o descolamento de retina. Pode ser descolamento. Uma vez eu fui no Emerson. E do dia para noite, eu senti que fez uma imagenzinha meio dupla. Aí ele tem tudo a ver com 50 a mais, por isso estou contando aqui. Aí ele olhou, examinou e falou, não, tem uma coisa que eu vou pedir para você explicar melhor, que teu humor vítreo descolou. Que isso acontece mais ou menos com 50 anos de idade.
Conta essa Exato. história aí, que isso aí eu não sabia e foi Então, importante para Que mim. é importante. Porque assim, o que acontece? Dentro do olho tem a retina e tem esse humor vítreo, que é essa geleia. Esse humor vítreo, a geleia, ele vai ficando mais mole. Se a geleia vai ficando mais mole, ela pode desgrudar do fundo do olho. E isso chama descolamento do vítreo, que aí dá um monte de fio de cabelo. Fio de cabelo, às vezes dá uns flashes de luz. Ah, vai descendo fio de cabelo? Porque era mosca volante, besouro Isso. enlouquecido, Atrapalha um pouco a visão. Mas isso acontece mais ou menos com 50 anos, não é? Geralmente isso. Pode Então, ó, acontecer. 50 a mais. Se aparecer um fio de cabelo... Porque o que acontece? É igual um durex. O vítreo é igual o durex que tá grudado aqui na retina. Na maioria das vezes ele desgruda e não acontece A nada. retina fica lá. Fica lá. Só que algumas pessoas, e não dá pra saber por quê, a geleia desgruda e rasga a retina. Rasgou, você correu, faz um laser e solda esse furo. Você deixou esse furo infiltrar líquido, descola a retina e é uma encrenca gigantesca. E o que deu com o doutor? Nada. Ele nada. olhou e falou, não tem nada, pode ir embora. Tem Tá nada. bom. Raça Depois você única. retribuiu E nem cobrou a consulta. Você retribuiu a consulta? Aí ele precisou de mim um dia. Não, mentira. Consulta com ele também é pior que injeção injeção no olho. hein? Semanal, né? Semanal. Olha, eu vou fazer um intensivão. Emerson, nós demos muita risada, nós aprendemos muito. Muito legal, sempre E bacana. é um grande prazer ter você aqui. Você é um grande cara. Muito obrigado. Cara. Brigadaço, doutor. Sucesso, hein? Boa sorte. Eu que agradeço. Quer dar um último recado Não, de 10 segundos? 10 segundos. É todo Eu seu. agradeço. E esse servição que vocês fazem para a população é muito importante. É muito importante. Porque na brincadeira as pessoas entendem. E é um serviço que muita gente não tem acesso. Então, acho que isso que é... O recado eu fico importante feliz. que fica, a necessidade do exame de fundo de olho, né, de forma rotineira, para os filhos, o exame da vida, esse exame antes dos 3 anos. É, Entre 3, os 4 3 anos de e 4 idade, anos. passou dos 40, vai ver o glaucoma. E teve flash de luz e mancha, não pinga corre. colírio dos outros. Não, Se tiver colírio é qualquer seu, queixa, só vai seu. no oftalmologista. Médicos maravilhosos como o Dr. Emerson trabalham no SUS, tem médicos muito competentes no sistema público. Faz o teu exame, cuide da sua vista, porque é um bem muito valioso. Maravilha, muito obrigado pela sua companhia. Podcast 50 a mais.